surpresa muito legal, muito legal. São 20h15 em Brasília. Hoje teremos Kátia Djaimo no nosso programa. Beijo e um abraço para você que está nos ouvindo ao redor do mundo. E nosso programa, Marcinha abriu lá. E sabe o que acontece, Kátia? Começou. Começou. Sabe o que acontece, Kátia? Começou. Começou o delay aqui. Olha o delay. Olha o delay. Começou o delay. Olha, a culpa minha hein? Que eu tô com o microfone fechado. Não, mas abriu a... culpa minha hein? Que eu tô com o microfone fechado. Mas abriu Não, mas abriu em algum a... lugar, mas... Que eu tô com o microfone fechado. Tá aberto em algum lugar. Olha só. Peraí. Microfone fechado. Tá aberto em algum lugar. Olha só. Peraí. Microfone fechado. Tá aberto em algum lugar. Olha só. Peraí. Abaixa o volume da rádio e o áudio do YouTube. Abaixa o volume da rádio e o áudio do YouTube. Abaixa o volume da rádio e Tô com um problema aqui, o áudio do YouTube. Abaixa o volume da... Até eu achar, eu estava com 12 páginas abertas aqui, né? Ah, por isso. Então, muito bem-vindos, queridos amigos, beijos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve ao redor do mundo. Retornando então, Kátia Djaimo hoje, um presente para a nossa terça-feira. Marcinha, o programa está com você. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, eu tô lembrando da Sônia Regina ontem me imitando hoje com essa voz. A gente tem o privilégio de ter de volta na Rádio Remix ela que é, sem sombra de dúvida, muito carismática, simpática, bonita, feliz. Tive a oportunidade de fazer uma palestra com ela. Olha, vou te falar, a gente suou muito naquela palestra. Bem-vinda, Kátia Djaimo, boa noite. Para você que está aí no chat, seja bem-vinda mais uma vez na Rádio Remix. Liga o microfone, liga o microfone. Estava desligado? Estão me ouvindo? Agora sim. Eu e os aparelhos, vamos lá. Boa noite, Marcelo, boa noite, Márcia, boa noite a todos que estão aí, convidados, que acompanham a rádio, que acompanham a página lá, Pessoas Empatas, o site. Vamos falar hoje de uns assuntos bem interessantes que está acontecendo nessa nova geração e há algumas pessoas que estão mais velhas aí também estão passando por essa síndrome. Vamos embora falar dela. A síndrome de burnout. Eu tava lendo lá na sua página no Facebook, e aí eu falei, poxa vida, isso aqui é bem interessante, porque provavelmente as pessoas tenham isso e nem saibam do que está se passando na vida dela. Porque o trabalho ele é muito edificante para nós no pessoal, mas quando ele é demais, a coisa estoura, né? Que aí você passa a deixar as coisas que realmente são importantes na sua vida para viver algo que para você tem um grau de glória, né? Porque é um sentido grau de glória que a pessoa tem. Não, eu tenho que fazer, eu vou lá fazer o meu trabalho e acabou. Então não importa se fulano está doente, se canta no hospital. Depois que eu sair de lá, eu vou lá, né? Então é bem interessante essa coisa da pessoa não perceber isso, sabe, Kátia? E isso tem muito a ver mesmo. Uns jovens são bem alucinados com respeito ao trabalho nesse sentido, mas não é só eles. A gente também, que já tem uma certa maturidade, também a gente faz isso e também não percebe, né? A coisa está pegando fogo porque, assim, o que está acontecendo? É muita responsabilidade para uma juventude que está saindo aí da faculdade, criou grandes expectativas com relação ao estudo,
Porque, assim, vem numa toada, né, de criança, com a responsabilidade que os pais vão colocando, a importância do estudo, a importância de trabalhar, de tudo que a criança está absorvendo desses pais, desta geração nossa. Então, o trabalho é importante, tudo é importante. A nossa geração, para amenizar um pouquinho essa falta da presença dos pais, o que acontece? Acaba comprando brinquedos, acaba comprando coisas para as crianças para repor um pouquinho aquilo que falta, que é a presença física, a presença da pessoa, dos pais principalmente. E a criança cresce com essa observação, né, da ausência dos pais. Então, essa coisa de vem colocando na cabeça das crianças, olha, você tem que estudar, porque você precisa estudar, se formar num bom, né, ter uma boa faculdade, para ter um bom trabalho, para você ter uma profissão que você possa ganhar, comprar, ter, e é bem o que abrange o mercado hoje que está aí. Você precisa ter, você precisa doar muito de você para você conquistar coisas. Então, você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro, você precisa ter um trabalho digno, só que são muitas responsabilidades. E esse jovem que está saindo da faculdade, ele se esforçou demais para conquistar um diploma, e quando ele se depara com essa profissão que ele escolheu, ou que jogaram nas costas dele como responsabilidade, o que acontece? Ele se depara com uma não satisfação daquilo que ele está produzindo. Então, ele é altamente cobrado, ele é extremamente absorvido no trabalho também, porque ele conquistou, ele cumpriu todas as tarefas que os pais encaminharam ele, ou por escolha que ele teve também, e depois ele se vê no mercado de trabalho, mas com uma carga muito grande de trabalho e a falta de naquilo que ele faz. Então, a responsabilidade é muito grande, só que ele acredita que está faltando. E aí? Eu estudei tanto, eu estou trabalhando para ter as coisas que eu quero, mas eu não tenho prazer naquilo que eu faço. Então, o trabalho acaba sendo a única forma que ele se descobre para conquistar as coisas que ele quer. E aí ele não vê essa como chama? Essa reciprocidade do trabalho. Esse olhar que, olha, você tem o seu mérito. Não, é sempre cobrança, cobrança, cobrança. Oi, tivemos um probleminha, Márcia? Oi, Márcia? Ué. Não foi só ela que teve um probleminha, eu não estava conseguindo. Deu uma travada, agora eu não sei por que travou, mas vamos dar uma esperada. Mas eu tô aqui, tô tranquilo. Eu tô imaginando. Oi, gente. Boa noite a todos. Oi, Alex, tudo bem? Zezinho? Travou. Kátia, se você estiver me ouvindo, sai da sala e entra de novo, que assim você consegue sair. Márcia, pelo que eu estou entendendo, a pessoa se torna um workaholic? E na verdade ela acha que isso é muito natural, mas na verdade isso se transforma em uma síndrome né, que vira uma doença, que tudo está na sua mente, né? Sim. E... porque a geração de decepções nesse caso é muito grande. E outra coisa que eu estava prestando atenção na fala da Kátia é a situação que a gente falou já, acho que há dois hangouts passados, que é a busca do prazer naquilo que se faz. Quer dizer, primeiro, a busca do prazer no trabalho, a busca do prazer na vida, a busca do prazer em casa. Voltou lá, ela conseguiu voltar. Machucou um pouquinho só. Então, essa geração de decepções é que vai transformar a pessoa em workaholic, Kátia? Sim, ela entra numa situação de workaholic, eu preciso trabalhar, e ela acaba não encontrando prazer na vida, nas coisas cotidianas, nas coisas simples.
que é estar com a família, que é ir a uma praia, ela não consegue descansar isso nela. E começa a causar vários problemas mentais, emocionais, físicos mesmo, e atinge o próprio organismo, até entrar na depressão. Tem pessoas que acabam entrando nessa depressão profunda e tem casos, inclusive, de chegar ao suicídio por essa condição. Perfeito, Então, porque a pressão é muito grande, na verdade, né? Então a pessoa quer dar a resposta que muitos de nós acredito que realmente isso aconteça com muito mais, como é que eu poderia te dizer isso? Dentro dessa faixa etária que tu disseste dos jovens, porque a resposta que tem que se dar, a resposta para todas as pessoas que têm aquela expectativa que se vá bem na vida. Mas até quando isso vai simplesmente nos colocar nesse tipo de situação, nesse patamar? Porque sabe o que eu vejo, Katia? Eu já vou terminar minha fala só para passar para ti. Muitas vezes a pessoa se forma, por exemplo, em medicina, mas ele é um ótimo chefe, ele é um ótimo fabricante de pães de todas as variedades. E ele, no fim das contas, por tanta pressão, ele não dá vazão àquela realidade que realmente é a dele. E, portanto, vai contrair uma síndrome que pode levá-lo ao suicídio. Kátia? Acho que deu uma travada de novo lá. É uma situação que a gente não imaginava. Na verdade, Márcia, é triste se ver esse tipo de situação, porque existe uma mudança em curso e as pessoas provavelmente não estejam preparadas para isso. Eu te diria, as próprias famílias não se prepararam para essa mudança e a mudança, ela mas o problema é que com a tecnologia tão mais fácil, tão mais viável para qualquer pessoa, o que acontece? Se perde a menção do que realmente é a vida. A tecnologia ela veio para te ajudar, mas a gente usa de um modo errado. Exageradamente, a gente usa de um modo errado. Exageradamente, disseste tudo. Agora, eu acho que essa é a palavra, exageradamente, o uso mal feito. Aquela coisa da pessoa falar assim, eu já ouvi gente falar isso para mim, eu perdi meu celular num voo, tipo, perdi minha vida, a minha vida estava dentro daquele celular. Gente, mas ela não morreu, por que ela está falando isso? Pois é, e bate o desespero aí, né, nesse momento, né? Entende? Então, assim, quando a Kátia trouxe esse viés desse assunto, eu falei, é muito interessante porque você não vê ninguém falando sobre isso. E é uma coisa tão real como o síndrome do pânico, como outras doenças, assim, que a gente conhece, que é a depressão, por exemplo, que é a mais comum e é a doença mais, né, mais conhecida no mundo, e ela é a doença mais chegada hoje no mundo inteiro, então... E a menos trabalhada, me parece, também, né? Com certeza, porque, na verdade, a depressão é aquela coisa das pessoas acharem que, até sorrindo, as pessoas estão depressivas. Só que elas não se dão conta também, né? E tudo isso vai te levar a um patamar de estafe que uma hora você vai estourar. Perfeito. Continuemos, Kátia, por favor. Olá, segundo tombo. Espero que tenha sido o último, tá? Vamos lá. Então, a outra parte dessa síndrome é assim, a pessoa começar a ter dores físicas realmente. E aí, a gente aqui só está falando da parte física até agora, no sentido da pessoa trabalhar, estudar e fazer todo o processo. E aí tem aquela outra partezinha que é a parapsíquica, que a pessoa que às vezes é workaholic, ela está nesse mundo com essa síndrome de burnout, o que acontece? Ela não percebe
o mundo dela está numa correria tão maluca, está numa agitação tão maluca, que ela está nessa situação que a gente relatou aí um tempinho atrás, que ela não tem um tempo, ela não percebe o lado parapsíquico dessa coisa. Então, o que acontece? Ela fica extremamente irritada, ela fica extremamente aberta a essa espiritualidade. E aí ela começa a ter os processos de acesso também espiritual. Então, como ela está com o campo dela energético totalmente desenfreado, ela está irritada, ela está com todo esse problema que ela está sendo envolvida, para entrar é um palito para a espiritualidade entrar, e entrar a obsessão, e entrar um outro processo, que esse é o que as pessoas mais sensitivas enxergam e sentem. E como ela está envolvida naquela situação, ela não percebe, ela está sendo drenada o tempo todo, ela está queimando, a própria síndrome de burnout, ela queimar, né? Queimar de dentro para fora. Ou seja, é um esgotamento mental que a pessoa sofre, e aí ela acaba tendo esses acessos também no campo parapsíquico da coisa. Então, e como ela não tem esse tempo para silenciar a mente, para ela acalmar, para ela começar a ter prazer com as coisas mais simples, ou seja, passear na praça com o cachorro, ela dá atenção para os bichinhos da casa dela, ela ia a um cinema despreocupada, sem aquela cobrança de precisa produzir, ter, ganhar. Ela simplesmente ela não tem prazer nas coisas pequenas. Quando ela para, que ela pode ter esse processo de acalmar mesmo a mente. O ser em detrimento do ter, isso aí fica bem claro nesse sentido, Kátia? Oi? O ser, tipo, o ser em detrimento do ter, quer dizer, o ter se coloca em primeiro lugar e o ser fica em segundo lugar. Exatamente. Só que quando ela se dá conta de que o ter não vai suprir o ser, ela começa a entrar em desespero, porque ela começa a não ter prazer nas coisas que a vida inteira ela ouviu falar que é importante. Você precisa trabalhar, você precisa ter um diploma, você precisa... E às vezes elas abrem mão de cargos importantíssimos, com salários altíssimos, em troca de parar, pausa total, porque a mente entrou num processo de Colapsou. colapso mesmo. Ela Perfeito. entra na depressão, entra na síndrome, precisa algumas vezes de acompanhamento psiquiátrico. Depois eu vou até encaminhar um vídeo para vocês colocarem aí, que eu achei muito interessante. É um médico psiquiatra que fala da síndrome de burnout, que é realmente parar mesmo, dar uma pausa, porque às vezes não é frescura da pessoa, é realmente a incapacitação que ela acaba tendo de não conseguir mais produzir, porque ela começa a ter uma irritação tão profunda que ela começa a se tornar intolerante entre os colegas, entre os familiares, entre todos que estão à volta dela, porque ela tem a necessidade de cumprir as metas, mas quando ela não cumpre, essa pessoa que tem a síndrome, ela é extremamente perfeccionista. Ela quer tudo em perfeição. Então, se você pede para uma pessoa que sofre dessa síndrome, ela vai dar o sangue para poder devolver aquele trabalho. E às vezes, quando ela entrega aquele trabalho que foi cobrado, não vem o reconhecimento. E aí entra a baixa estima, sabe? A pessoa fica esperando uma recompensa daquilo que ela está se doando tanto, e essa recompensa não vem. E aí ela sofre, ela entra em baixa estima, e aí começa o processo de depressão e de querer se ausentar da situação que ela está vivendo, de cansaço físico, mental, emocional. E isso está acontecendo muito com os nossos jovens, está acontecendo muito com essa geração que está assumindo cargos importantes agora, e trabalho, e ter, mas esquece do ser.
né? Eu acho que a geração mais velha, ela está buscando um pouco mais desse ser, né, do que o ter. E nesse momento, Kátia, que a gente, por exemplo, comenta muito aqui que nós estamos numa transição, ou seja, a gente está numa transição do físico para o espiritual. Essa não abordagem do espiritual dentro, por exemplo, dos tratamentos. E a gente sabe que existe isso. Como funcionaria para Kátia Djaimo, terapeuta, que trabalho que poderia ser feito através do prana ou de alguma outra técnica para que isso fosse minimizado e a pessoa começasse a poder perceber que existem mais coisas ao redor do que essa vida tão ligada, por exemplo, se eu tivesse subsídios para falar de Sigmund Freud, eu ia dizer que a busca do prazer é uma coisa muito antiga para o ser humano. Então, se tu não tens as respostas necessárias externas, e tu sempre vai ficar esperando essas respostas, é uma coisa que fatalmente vai te fazer cair numa depressão ou um transtorno do pânico vindo depois de uma depressão, e a depressão tomando conta, e aí esse viés que a gente nunca aconselha, que a gente sempre diz que não é o melhor caminho, que a pessoa chega em vez de tirar a própria vida. O que a terapia pode, a terapia holística, a Kátia, o prana, o que isso pode trazer? É assim, Marcelo, tem tudo a ver. Eu acho que começa com aquietar a mente. É difícil falar isso para uma pessoa extremamente workaholic. Você parar e fazer uma meditação. Você parar e você buscar ajuda a holística, mais do que às vezes a medicação. Existe a parte que já está num estado tão agressivo que precisa realmente de uma intervenção médica, no sentido de entrar com medicação para tomar, para acalmar essa parte mental. E existe o processo que a gente faz, a terapia prânica consegue atingir, que seria um equilíbrio dos chakras, você entrar num tratamento na parte total espiritual, energético, você equilibrar os chakras, porque quando você fala de uma pessoa que está workaholic, ela começa a queimar certos chakras que você precisa colocar eles em equilíbrio novamente para que ele possa não se comprometer tanto, não chegar a atingir esse ponto de ter que parar, de ter que pausar tudo na vida para se tratar. Então, quando a pessoa detecta que está dessa forma, seria muito interessante que ela começasse a buscar caminhos mais terapêuticos para que ela entre em equilíbrio. Precisa, às vezes, uma intervenção da família, de olhar para essa pessoa e falar, olha, pausa para você ter um tempo de lá na frente você se recuperar, você realmente não chegar a uma depressão, a uma síndrome do pânico, que acaba indo para esse caminho. Então você tem, na terapia prânica, você tem como equilibrar esses chakras, entrar com a psicoterapia prânica para fazer um tratamento para esse equilíbrio energético, que a pessoa possa realmente doar dela, mas ela não esperar essa busca no trabalho ou no outro, ou no processo dela de desenvolver para ser reconhecido. Ela pode ser reconhecida de outras formas. Então, esse equilíbrio é possível fazer pela cura prânica, você trabalhar isso. Eu queria te fazer uma outra pergunta que eu acho muito interessante quando a gente começa a entrar numa coisa chamada 15 minutos de fama. O que se vê hoje, né? 15 minutos de fama, então tu tens aí uma gama imensa de milhares, talvez, quem sabe, milhões de youtubers que eles se colocam diante das pessoas hoje, são as figuras em ascensão, e eu começo a observar do fundo de uma sala os jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje, e eles começam a observar a geração deles fazendo
uma outra atividade que não era uma atividade natural ou normal para um período determinado de tempo que muitas pessoas estiveram na universidade, e eles saem para o mercado de trabalho e se deparam com uma realidade de pessoas que, num determinado ponto de vista, estão fazendo mais do que seus 15 minutos de fama, e aí o mercado começa a reconhecer nessas pessoas novas celebridades. Eu estou querendo chegar no quê com isso, para a gente poder debater um pouquinho sobre toda essa situação. Uma realidade que não existia, que hoje ela é presente, e todo aquele trabalho que muitas pessoas, muitos jovens passaram nos bancos escolares para atingir um nível X, e de repente ele chegar e olhar assim, mas esse fulano aqui nem universidade fez, e hoje ele detém, enfim, milhões de seguidores, e aí a internet traz isso, e por que é que eu fui estudar tanto, por que é que meus pais me fizeram estudar tanto, porque eu poderia estar aqui. Tu acha que o momento atual das tecnologias também está proporcionando um pouco essa decepção nesses jovens, a ponto deles começarem a ter essa síndrome? Eu acredito que sim, Marcelo, porque assim, ó, você olha hoje, o mercado está muito rápido. Tudo, você compra hoje um aparelho, você já em seguida você tem outro que é muito mais potente, muito mais veloz, então você se sente frustrado porque você acabou de comprar alguma coisa que acabou de ser lançado e em seguida já estão lançando outro. Então esse jovem ele tá muito rápido, né? Essa situação está muito rápida para ele. Não dá tempo dele curtir uma coisa que ele acabou de obter após muito trabalho. Ele já vê outro que está lá mais caro, mais potente, mais veloz. E aí nós temos esse outro paralelo que você fez aí, que é os 15 minutos de fama, né? Eu acho que as pessoas estão vendendo a alma para o diabo para ter a fama. Maravilhoso, maravilhoso. É a alma para o diabo. Maravilhoso. O que está acontecendo? Eu falo a maior besteira aqui diante das câmeras, que é eu, e vamos supor eu e vocês aqui agora. Eu já falei inúmeras vezes, eu não estou aqui por fama, eu não estou aqui para fazer nada disso. Eu só vou entrar aqui se eu estiver bem, emocionalmente, fisicamente, a aparência, porque eu quero passar uma coisa boa, mas eu não quero ter fama, não é essa a minha intenção aqui. O meu caminho é espiritual, é outra coisa. Agora, tem gente que faz tudo por fama. Outro dia eu assisti um vídeo, não vou citar nomes aqui, porque não vem ao caso, mas é um rapaz simulando que estava espancando a mulher e achando graça disso, e a mulher também aceitando essa brincadeira de mau gosto para ter os 15 minutos de fama. Só que às vezes o tiro sai pela culatra, né? A fama vira o drama. E aí vendeu a alma para o diabo mesmo, porque a pessoa não tem noção de olhar para aquilo que ela está verbalizando, que ela está colocando na mídia para fazer sucesso. A fama e o dinheiro acima de tudo. A fama e o dinheiro acima de tudo. É isso? E não tem um parâmetro, né? Não tem um... Mas não tem, mas você sabe que esses dias o Marcelo me passou um link que ele estava vendo de uma moça, que eu acho que ela tinha mais ou menos uns 45 anos, e ela estava de biquíni tomando caipirinha. Márcia, tu foste muito, assim, muito benevolente com essa tua declaração. Eu já diria que ela tinha quase 60. E aí, o que acontece? Todo mundo comentava coisas horrorosas. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Falei, gente, ela teve mais de 500 mil de visualizações, 600, 700, quase 700, né? Mas por quê? Porque ela usou o corpo como viés para chamar a atenção. Ela vai ter a consequência disso lá, né? A gente sabe disso. Então, é incrível, incrível, incrível como as pessoas não entendem. Às vezes você sabe que antes de você vir fazer programa na Rádio Remix, eu já falava sobre a imagem. Gente, cuidado com essa coisa de muita sensualidade. Uma coisa é você pôr um rosto bonito, cabelo penteado, o rosto pintado. É ótimo, isso te mostra o quanto você está feliz. Não vejo nada de errado nisso. Só que não se exponha demais o teu corpo. Você não precisa vender teu corpo numa imagem.
Mas, Márcia, isso são $700, me perdoa. Não, tudo bem. Eu tô Ela falando vai a botar o realidade. corpo, só que assim, Não, vai enjoar, né? Não é o possível que a mulher vai fazer toda vez isso. Vai mudar de biquíni, vai lá na loja da Líquido e compra outra. Eu vou interromper o que você está falando, Márcia, no sentido de a exposição. As pessoas estão... Facebook, Instagram, olhar a pessoa, eu assim, eu assado, eu frito, eu cozido, eu de todas as formas. Mas né? O que eu fiquei admirada foi de uma pessoa que a gente conhece, que já é uma jovem senhora, vamos dizer assim, que eu fiquei abismada que eu entrei no Instagram e vi aquela pessoa de calcinha no story. Aquilo acabou comigo. Eu falei, poxa, mas espera aí, a pessoa é tão inteligente, mas o que está acontecendo com esse povo, gente? Mas aí entra uma outra situação aí. Eu vou falar a respeito disso, que é uma amiga minha, ela passou por várias situações de doenças físicas que ela teve. E aí um dia ela falou para mim o seguinte, e eu vou repassar isso para vocês, porque pode ensinar muita gente nesse sentido, que é o reverso do que você está falando, Márcia. Às vezes a gente se amar, você colocar uma maquiagem, você se olhar no espelho e as pessoas te olharem bem, elas te passam também uma energia positiva. Essa amiga minha, ela estava enfrentando câncer, num estágio bem delicado, ela estava precisando cortar cabelo e toda uma situação física que não era legal. Então, o que ela me disse? Eu aprendi muito com isso que ela me ensinou. Quando você não está bem, às vezes você se maquiar, você se arrumar, você mostra para as pessoas uma imagem que você quer passar. E as pessoas te olham, em vez delas te olharem como você estando mal, doente... Piedade, na verdade, né? Piedade. O que acontece? É o urubu sentado na cruz. Então, às vezes, a pessoa não está bem, e aí as pessoas olham ela relaxada, sem uma maquiagem, sem nada, e isso acaba pesando mais nos ombros e energeticamente também, porque as pessoas olham e se apiedam. Esse sentimento é horrível. Então, ela me ensinou que nesse momento que ela estava com os problemas que ela estava vivenciando, o dia que eu chegava na casa dela e que ela estava maquiada, que ela estava arrumada, eu falava, o que você tem? Você não está bem. Ela falou, como você sabe? Porque eu já descobri como te enxergar sem ver só o físico. Então, mas às vezes esse outro lado pode auxiliar também, sabe, Márcia? Não isso que está acontecendo na vida... das pessoas. Das redes sociais. Não, eu até entendo que, na verdade, às vezes é até uma forma de chamar atenção. É uma forma de chamar atenção. Então, tipo, a pessoa está gritando por uma coisa que nem ela, às vezes, sabe o que ela quer. Entendeu? Então, é um modo... E, na verdade, o corpo fala, né? Mesmo você colocando fotos em alguma coisa, dependendo da pose que você faz... O teu corpo está falando o que você está se passando naquele... E não, mas as pessoas não entendem isso, sabe, Kátia? Ou empata, sabe, olhar uma foto, né? E sentir o que está acontecendo do outro lado. Pois é, isso que é ruim. Pode estar a cara mais feliz do mundo, empata, olha para a foto e lá... tá feliz sim, mas lá longe... O contexto todo não está bem, né? A gente pois sabe. É bem isso daí. Por uma foto a gente consegue sentir isso. Dentro dessa perspectiva, Kátia, da gente estar observando através de uma síndrome um retrato, a gente pode dizer, de uma parcela da população que já vem apresentando esses sintomas. A depressão, ela não é uma doença nova, e como se faz, assim, é uma coisa muito interessante que eu quero te perguntar. O que nós podemos fazer, por exemplo, nós aqui da rádio, para que a gente comece verdadeiras campanhas para mostrar para as pessoas que o que foi até um determinado momento uma profissão promissora, hoje pode não ser mais.
Então, eu acho que aí também falta um pouco de mais comunicação e falta mais informação, inclusive a informação espiritual. Dentro desse sentido, eu vou te ser muito claro e muito objetivo. Acho que o que está faltando a partir de nós que estamos lidando com a espiritualidade, seja ela da forma que for, dentro do viés que nós estivermos estudando ou repassando algumas coisas, nós estamos pecando à medida em que nós não estamos nos observando como não fundamentais, mas como uma ferramenta a mais para que se possa dar às pessoas condições delas estarem vivendo num melhor equilíbrio e, portanto, também trazer a elas essa perspectiva de que o mercado de trabalho ele mudou drasticamente porque as profissões estão mudando drasticamente. E aí não vejo também por parte das universidades, por exemplo, a abertura para novas perspectivas de ensino, inclusive da espiritualidade. Mas aí vem uma questão. Agora a gente vai ter uma mudança no negócio do trabalhador e na Previdência e tudo mais, porque a gente está com um novo governo aí, e é claro que é essencial que tenha essa mudança. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte: eles vão mudar, vão tirar os 40% das empresas, e assim provavelmente vai ter sim um pouco mais de vaga para trabalhadores. Só que tem um porém: a maioria desses trabalhadores que estão sem empregos, eles não têm um diploma para que essas vagas sejam preenchidas. Só que a gente tem jovens que estão estudando no meio disso tudo, que não têm experiência. Então, eu fiquei pensando assim, provavelmente esse mercado que abre agora vai abrir portas para quem é mais velho, nesse sentido, que tem experiência. Provavelmente as empresas vão começar a contratar como aconteceu na Europa, vamos dizer assim, tá? Então, só que para os jovens vai ficar mais difícil, porque eles não têm experiência. Então, pensa que loucura que vai ser isso para um jovem que, de repente, ele está fazendo uma faculdade de publicidade, de rádio e televisão, e, de repente, ele pode fazer estágio, mas ele não vai poder trabalhar do modo que ele pensava, por uma simples razão, porque ele não tem experiência. Mas eu acho aí, Márcia, que entra uma condição que a gente mais velha ensina para os mais novos. Eles vão entrar nesse mercado de trabalho, queira ou não. Eu acho que precisa ter uma mudança geral. De alguma forma, sim. Tanto na escola, que está ensinando as coisas, o básico do básico, mas a lida mesmo que dá é o trabalho. Você tem um programa de jovem aprendiz que você tem hoje no mercado, que é ele entrando para aprender com quem está já no meio de uma produção, por exemplo, para aprender a coisa básica. Eu acho que é um programa lindo. Ele precisa ser mais aplicado e precisa ser mais sério. Ele precisa estar firme com isso. Mas eu vejo jovens que se sobressaem nesse mercado de aprendiz, que está sendo incluído no mercado, é esse jovem aprendiz. Só que tem alguns jovens que não estão nem aí com o andar da carruagem. Isso é fato, isso é verdade. Então, existe um programa específico para isso, para ajudar esse jovem a ser inserido no mercado. E tem alguns jovens que levam isso muito a sério. E eles permanecem numa empresa de anos de mercado, porque ele entrou no esquema, ele aprendeu como se faz ali na lida mesmo. E ele acaba ficando nessa empresa para dar sequência na carreira dele. Então, é um programa bonito que acontece, é do governo, mas que alguns jovens também não dão o menor valor, né? Eles vão lá como se fossem um cabide de emprego, vou lá ganhar meu dinheiro, mas também depois ele não permanece. Mas você sabe que, na verdade, muitos são assim porque os pais não incentivam também, porque para o jovem poder participar do aprendiz, ele precisa do pai, porque eles são ainda de menores, né? Com 16 anos eles podem começar a trabalhar nesse programa do governo federal. Então, fica assim a coisa. Tem muitas famílias que passam necessidade por aí, sabe?
porque simples, não conseguem conversar com seus próprios filhos. Olha, a gente vai lá, eu vou lá, porque geralmente banco pega muito esses jovens, né? Então, Toda tá bom. empresa, obrigatoriamente, ela tem que pegar alguns jovens aprendizes. Existe para cada quantidade de funcionários numa empresa, ela tem uma quantidade de jovens aprendizes, de pessoas que têm deficiência, algum tipo de deficiência, para dar as cotas, no caso, e que também é válido para inserir pessoas que Com certeza. E o bom nisso tudo é o seguinte: eles pegam esses pequenos aprendizes aí, que na verdade eles estão moldando para que seja um funcionário futuro dessas empresas, né? Porque eu vejo dessa forma. Só que tem um porém, o camarada tem que estudar. Ele tem que ir fazer um curso técnico. Isso é legal desse curso. Enquanto você estiver trabalhando aqui, você vai fazer um curso lá. Então, 3 dias você trabalha e 2 dias você vai para o curso. Exato. Entendeu? Então, eu acho que é aquela também, né? O que está na hora é dos pais acordarem e falar assim: não, você tem uma condição agora que eu não tinha quando eu era mais novo. Por exemplo, na nossa época não tinha o aprendiz para a gente fazer nada. Então, essa oportunidade, nós, como pais, a gente perde de mostrar para os nossos filhos uma maneira, olha, se você for firme, ficar certinho lá, com certeza lá no futuro você vai ser uma pessoa que vai ser moldada por essa empresa, vai subir de cargo, entendeu? Você vai ter outras oportunidades dentro dessa mesma empresa, ou se você sair de lá, provavelmente você vai para outra empresa também, o que não vai mudar nada, porque você já aprendeu tudo que você tinha para aprender. Só tem que tomar cuidado para não virar workaholic, nem ter a síndrome de burnout. Isso, então, isso é fato. Ser autossuficiente é uma coisa, né? Ser autossuficiente é necessário do ser humano. Concordo plenamente, só que a gente não pode ficar tipo aquela rodinha do ratinho, sabe? Rodando, porque você tem que trabalhar, você tem que trabalhar e não pode parar. Aí não, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, a gente tem que ter um momento de tranquilidade, de diversão, para passear. Trabalho é trabalho, esquece o trabalho lá, voltou para casa, é a casa. Eu tenho uma coisa para vocês duas, assim, e não é uma brincadeira, é uma coisa seríssima. Para vocês duas, isso também é transição planetária? Um pouquinho eu acho que está tendo equilíbrio. É um pocão? A transição como mudança, enquanto vamos mudança. Ver isso no macrocosmos? No macro, sim, vamos para o macro, sim. Que você acha? Antes de você falar, deixa eu te falar, o Frank Menezes está passando aqui, está te mandando um beijo. Manda beijo para ele, beijão. O Frank Menezes está aqui, e a Sônia Regina está te vendo lá e fala para a Kátia que eu mandei um beijo para ela, que eu estou vendo ela na minha TV. Chique essa Sônia, chique no último. Da sua Smart TV, né, Sônia? Gente, um beijão para vocês. São 2 fofos aí, a Frank e a Sônia, estão aí no mundão, né, também trazendo um pouquinho do que aprendem. Eu acho que é isso, sabe, Marcelo? A gente trazer um pouco. Travou de novo? A hora que a Kátia falar do negócio legal, travou? Travou, Marcelo? Tá ouvindo aí? Eu estava com o microfone fechado aqui e eu fiz exatamente. Opa! A mim me parece que é fruto da transição. É o pico da internet dela que tá caindo. Perfeito. Mas eu fiz essa provocação porque me parece que claramente isso tem a ver com a transição planetária. Por quê? Porque quando há uma transição, a mudança ela é geral, em todos os níveis. Em todos os níveis. E isso afeta diretamente a nossa realidade.
E no momento em que isso vem afetando a nossa realidade, a ponto de se chegar a síndromes que podem chegar a suicídio, também tem a ver com o mercado de almas, que é muito interessante sempre de se falar sobre isso. E a gente não pode se descuidar em momento nenhum. São situações que a gente... Oi, Kátia, bem-vinda. Valeu aqui de novo. Olha eu aqui outra vez. Vamos para o macrocosmo, Kátia? Vamos para o macrocosmo dar uma olhada nisso? Na transição e o efeito da transição dentro dessas coisas todas que tu trouxeste hoje. Hoje uma pessoa me perguntou, não sei mais aonde, porque eu respondo tanta gente, tem tanta pergunta vindo por e-mail, por YouTube, que eu já não lembro para quem eu respondi, qual lugar foi. Mas é assim, a pessoa perguntou com relação às reencarnações, e eu acho assim, a gente sair um pouco, quando você está encarnado, a gente tem os nossos protetores, nós temos gente olhando por nós que estão numa ascensão, né? Elas estão num nível maior do que nós, melhor do que nós, e estão aqui trabalhando, estão lá trabalhando pela nossa evolução também. Então, hierarquicamente, eu acho que nós cuidamos dos nossos jovens também, ensinando, aguardando que eles evoluam para poder entrar nesse mercado de trabalho, para poder levar uma vida tranquila, para poder ter uma condição melhor de vida, para quando chegar um pouquinho lá nos seus 30 e poucos anos, já poder ter a sua condição de vida, mas não se apegar, não dar tanto valor a isso. Quando você fala em macrocosmos, quando você sai dessa roda de samsara, que você está envolvido nela, nos karmas, quando você sai, você pode ver isso tudo com uma visão diferente. Nós temos que passar por isso, nós estamos em evolução. É como você olhar para uma criança de 2 anos brigando com outra criança por um brinquedo. Você fala, nossa, eles estão brigando por causa de um brinquedinho. Né? Olha a consciência daquela criança, daquelas 2 crianças. O duro é você ver 2 adultos com 50, 60 anos brigando por causa de um brinquedinho também. E aí você vê, a pessoa envelheceu, mas o grau de consciência dela é pequenininho. Ela não evoluiu. Então, ela vai ter que voltar e voltar e voltar até que a condição dela seja essa. Sair dessa roda kármica, que você vai reencarnando, reencarnando e reencarnando. Você vai deixar de reencarnar quando você estiver longe dos karmas. Você evoluir realmente. Você olhar para as coisas que são... a grande maioria vê como um drama, você enxergar como, às vezes, a solução. Você está passando por aquilo, você está passando por uma dificuldade, e você olhar para essa dificuldade com um olhar de quem eu estou esperando que a pessoa tome consciência para que ela saia ela possa enxergar o mesmo que eu estou enxergando. É você ter esse olhar aí de mentor espiritual e esperar que a pessoa evolua. É como nós olhando para os nossos cachorrinhos, para os nossos animais, e ver que eles estão aqui, eles dependem de nós. Quando uma pessoa maltrata um animal, a pessoa é mais animal do que o animal, poxa. Não sei se dá para alcançar essa situação, essa visão. Mas Com certeza sim. Quando você sai dessa o que todo mundo está acostumado, às vezes você vê brigas familiares, você vê pessoas brigando no trânsito com uma inconsciência total. Nós estamos na beira do carnaval, gente. O que vai acontecer no carnaval? As pessoas vão chapar o caneco, vão tomar todas as bebidas alcoólicas que tiver nos ambientes, vão se drogar, vão dormir com qualquer pessoa. E essa troca energética que vai acontecer? Qual é? Isso é uma doação. É uma doação que vão fazer para as energias mais negativas que vão se perpetuando. Uma beira do carnaval. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer o quê? Nosso
A egrégora que vai se formar? Porque na Egrégora? Terra ela vai virar um caos, né, energético. Quem puder Sim. ir para o sítio vai ficar bem. Sim. Né? Vai estar lá com as plantas, bonitinho, mas essa energia chega na gente. Não, mas a Kátia, eu costumo falar que é o seguinte, gente, o carnaval chegou, a porta do inferno se abriu. Entrar tudo, né? Entrar tudo. E não, porque é uma loucura, entendeu? Se você, por exemplo, no Carnaval de São Paulo e no Carnaval do Rio de Janeiro, não se tem só carnaval, se tem bebida, droga, sexo explícito, tem muita coisa rolando que as pessoas não enxergam. Parece que aquilo ali é tudo muito natural, mas não é. Márcia, tem pessoas que passam um ano inteiro se preparando para o carnaval. O carnaval é o auge daquele momento que a pessoa se preparou. Então, por isso que eu falo, existem níveis de consciência totalmente diferentes de uma pessoa para outra, tá? Não, sem sombra de dúvida, mas quando eu falo isso, é que a egrégora dessa coisa de você se entregar a um evento chamado carnaval é uma coisa de louco. Porque, de repente, um tá beijando o outro se eu nunca te vi, de repente você tá agarrando o outro, entendeu? Assim, isso é uma loucura. Tudo bem você ir lá se divertir, não sou contra a pessoa se divertir, mas existem lugares para se divertir. Não sei, é que eu também não gosto dessa bagunça, não gosto de muita gente assim, sabe? Mas eu já nasci velha, eu vou contar um fato para vocês que eu nasci velha. Mas assim, eu vim uma vez para São Paulo, eu sou caiçara, nasci lá, morei lá até 10 anos atrás, em Caraguatatuba. O que acontece? Eu vim para São Paulo com uma turma de amigos, não sei o quê. Vamos numa boate? Vamos numa boate? Vamos. Chegamos na boate, eu tô lá paradinha, dançando, né? Quietinha e tal. De repente passa alguém e pega na minha mão. Eu falei, o que é isso? Olhei para mim, o que é isso? Que folga é essa? O que vai pegando? Me larga. Eu quase bati no cara, porque eu falei, o que é isso? E isso é normal. As pessoas estão aí, elas acabam no dia seguinte na cama com uma pessoa que nunca viram. Beijam na boca de pessoas que nunca viram. E aí? E essa troca energética aí, como é que fica? Como fica? Para mim, eu tô fora disso. Eu não entro, eu sou velha. Eu sou velha para esse tipo de pensamento, eu sou. Olha, eu vou te falar que no carnaval, o que tem de produção de menino e menina é sem brincadeira. Mas isso aí faz a alegria das órbitas negativas, de tudo. Só que aí também existe um porém, né? Aquela coisa, você não conhece o cara, você não sabe de onde ele vai, e você vai lá na euforia, no calor do momento, você vai lá se entregar. Gente, o que é isso? Mas peraí. Nós estamos ficando velhos. Não, eu já estou velha faz tempo, porque eu não gosto, assim, eu gosto, assim, de estar com a família, mas esse povo montuado, assim, por exemplo, em boate, carnaval, nunca gostei. Então, mas tem gente que está ouvindo a gente, que está chegando aqui, às vezes fala assim, nossa, eles estão falando... Quem é espiritualista sabe que está alienado um pouco dessa situação do oba-oba. A gente não... Parece que você não se encaixa mais nesse... Temos mais o que fazer, né, Kátia? Pelo amor de Deus. Mas é mais ou menos isso, você não se encaixa mais com determinadas situações, você não se encaixa mais com determinados amigos, companhias, fica meio fora. Seu pensamento começa a modificar com relação a todo o resto. Então, tem pessoas que vivem o carnaval, vivem o ano inteiro para chegar no carnaval, que o carnaval é acontecimento. Tem pessoas que o trabalho é a vida. E aí a família fica em segundo plano. Por isso que, a gente tem que ter um equilíbrio de toda uma situação, de todo um contexto. Você olhar, você poder fazer um pouco de tudo sem a loucura, sem se perder de você mesmo. Você estar com alguém porque você quer estar com alguém. Você não está por estar. Então, eu acho que é esse olhar que as pessoas têm que ter.
acalmando um pouco mais isso que está acontecendo, porque senão a gente vai acabar vivendo um mundo aí meio maluco, que eu acho que é isso que está acontecendo, né? As pessoas estão infelizes, estão vivendo aí no mundo da internet, no mundo das redes sociais, e estão esquecendo de pressenti a queda da Kátia. Na realidade, gente, eu vou... deixa eu dar uma olhada aqui. Realmente, Lene, o físico, ele desequilibra muito fácil, porque nós temos que manter um equilíbrio emocional. Eis a grande... o grande... se diria, o grande negócio a ser trabalhado é o emocional. O emocional, ele tem que estar em dia. E o emocional, para ti colocares ele em prática, tu tens que ter um tempo físico para descanso, tu tens que ter uma série de coisas, Lene, para que o teu emocional ele esteja equilibrado. E eu vejo dificuldade nisso neste momento agora. Neste momento, porque a transição, ela não mexe somente com o lado espiritual. Ela mexe com todos os níveis que a nossa realidade tem. Nós aqui tratamos de assuntos da espiritualidade, mas o que realmente acomete é 360 graus, a realidade inteira está remexida. Tudo isso faz parte da transição. Tudo isso está trazendo situações que nós temos que começar a ter mais atenção. Porque dentro de nossas casas, muitas pessoas podem estar passando por situações de extrema aflição por desconhecer aquilo que está acontecendo. E muitas vezes nós nos omitimos também. E isso é assumir a responsabilidade daquilo que se leva adiante. A gente não pode se omitir, a gente tem que estar atento a tudo e a todos. Porque num determinado momento nós temos uma palavra que pode ser a chave da libertação da outra pessoa nos níveis emocionais, nos níveis mentais, que são os mais importantes para o nosso equilíbrio. Porque isso equilibra o físico. E o físico ajuda no equilíbrio emocional, ajuda no equilíbrio mental. E a gente andar 24 horas tenso, pensando no que vai ser o dia de amanhã, realmente desequilibra qualquer um emocionalmente, desequilibra mentalmente e desequilibra fisicamente. Por isso as intervenções, todas elas e tudo que se fala dentro dos hangouts, que se traz o viés espiritual, nós temos que observar isso com muito cuidado em um olhar com um ângulo de 360 graus. Não se pode simplesmente atribuir uma coisa. Perdão, é que ela não está aparecendo aqui para mim, eu estou com a tela da sala aberta, ela não está aparecendo para mim. Não, ela já está aqui já. Perdão, então, Kátia. Faz um tombinho, imagina, fala, eu gosto de ouvir vocês aí, ó. Vocês só falam quando eu caio, senão eu fico aqui que nem uma matraca falando. Não, mas a realidade, a tua vinda aqui é tão prazerosa que nos instiga a determinados olhares que a gente tem a obrigação de fazer. A gente não pode simplesmente ver a realidade como uma coisa que ela é ou só real concreta em níveis de unidades de carbono, que somos nós, nosso corpo físico, não só fisicamente, mas nós temos que olhar, nós temos quase que a obrigação de olhar a realidade como uma coisa que é uma integração do físico e espiritual cada vez maior. E a transição para o espiritual é que ela está comprometida, que eu vejo que agora nós teremos, num determinado momento, Kátia, condições de começar a mostrar às pessoas o que é o objeto do nosso trabalho, dos nossos trabalhos, na verdade, né? Porque nós começamos a passar por isso e nós tivemos um trabalho imenso quando, muitas vezes, tudo aquilo que dissemos num determinado momento de nossas vidas foi deturpado, foi esquecido, foi jogado de lado, e hoje a espiritualidade começa a trazer outros níveis de consciência, inclusive dentro da realidade que se vive. E, portanto, nós vamos ter, num determinado momento, um espaço de colocação para que nós possamos formular situações a partir daquilo que nós estamos trazendo. Tu vê isso como uma coisa positiva? Eu vejo, Marcelo, é assim, eu acho que quando você começa a pensar num trabalho de coletividade,
Que nem esse pequeno trabalho que vocês fazem aqui, que eu faço aqui do outro lado, nós somos formiguinhas, né? Nós somos o passarinho com a água na boca tentando apagar um incêndio. Se vai ter uma diferença isso lá na frente, a gente vai saber. É o que eu falo, se eu ajudar uma pessoa, eu já me sinto feliz. Se eu ajudar 20, lógico que é muito melhor. Você vai aumentando essa rede, eu acho que uma rede do bem, que a gente chama, no sentido de ajudar as pessoas a clarear um pouco essa mente. Quando você faz um trabalho que você põe toda a tua energia positiva, uma energia amorosa, de querer auxiliar o outro, sem ter nada em troca, você ajudar por ajudar, você fazer o bem, puta, a gente ganha tanto, sabe? Eu falo o sentimento de gratidão que uma pessoa tem por você, por ter baixado uma ficha, baixado um download para ela daquilo que ela não tinha noção que acontecia com ela. Para a gente é tão prazeroso isso que não tem nada que pague isso no mundo. Eu falo, as pessoas têm que ter E voltando novamente para a síndrome de burnout, as pessoas têm que perceber que elas não estão no mundo só para trabalhar, que existem coisas muito importantes na vida que valem mais do que o trabalho, mais do que o ganhar dinheiro, mais do que o ter. Voltar para si mesmo, voltar para dentro e ouvir a voz interna que a gente tem, que está sempre nos alertando. Se não é alertando no sentido de, olha, cuidado o caminho que você está tomando, porque é um caminho que não tem volta, é você olhar para as coisas que realmente têm importância. Porque o trabalho, se você morreu hoje, eu postei isso no meu canal há pouco tempo, se você morreu hoje, alguém vai te substituir. Você não é tão importante quanto você pensa. Né? As pessoas acham que são importantes, elas querem ter uma importância que não tem, não existe. Se você morrer hoje, as roupas mais lindas do seu armário, elas vão ser doadas para alguém, para uma instituição de caridade. O seu trabalho, você vai ser... alguém vai te substituir, melhor ou pior, mas vai te substituir. Nós não somos insubstituíveis. Então, por isso que a gente... E lá vamos nós novamente, né? Enfim, Lene, era eu que estava falando aqui. Embora na verdade, essa coisa de dar muito valor pela coisa física demais, pelo material, na verdade, é que faz a gente se disputar um contra os outros, e porque eu tenho que ter o melhor sapato, e eu tenho que ter um sapato demais. Não, eu tenho que ter um sapato que seja barato e confortável, e acabou a história, e deu. Não tu não ter conhece o nada vilão dessa história, Márcia? Tu É o sabe quê? quem é o vilão. O vilão dessa história, tu sabe quem é. Quem é que faz isso? Quem é o promove sistema? isso? O sistema. Justamente o sistema. O que ele quer nos mostrar com isso? Vocês estão sob controle. E o controle é esse. Mas aí é que tá, as pessoas precisam ter uma noção. Ela voltou. Desculpem mais uma vez. Tadinha. Não peça tantas desculpas, vem conversar. Vai, fala, termina de falar o que você estava falando. Não, então, e a gente perceber que as coisas têm menos valor do que, de fato, a gente dá de valor a elas. A gente perceber que as coisas simples têm mais valor do que o financeiro, do que toda... Lógico, uma coisa precisa da outra, né? Mas o equilíbrio de tudo isso, a gente poder valorizar as pequenas coisas, eu acho que é isso que talvez o trabalho que vocês fazem, o trabalho que eu faço, seja de orientar as pessoas a olhar para si mesmo e aquilo que elas almejam de fato, de vontade, de realidade, não o externo, não o que as pessoas veem, não aquilo que a gente projeta, mas aquilo que a gente é de fato. Então, quando você inicia um trabalho que é do bem, um trabalho que você se doa e que você faz com amor,
a tendência dele crescer, dele aumentar, não é os 15 minutos de fama, não é isso, mas é você realmente pôr a tua energia naquilo. Não tem como dar errado, não tem como não dar certo uma coisa que você está fazendo com todo esse carinho. Então, acho que esse é o trabalho que a gente faz aqui, vocês aí, eu aqui, a Meire J. Costa, o Saulo Calderon, Wagner Borges, todo esse povo que está aí. Hoje, ontem teve um hangout do Wagner Borges também, com a Meire e o Saulo, que foi fantástico para ajudar uma pessoa que está passando por uma injustiça, por uma coisa estúpida numa rede pública. Você fala, por que não ajudar? Sabe? Eu compartilhei na minha página também, pedindo ajuda para essa pessoa que está sofrendo horrores num hospital público. E como ela, tem zilhões de pessoas iguais, né? Então, fazer cada um doar o que tem de melhor é amor pelo outro, seja a profissão que for, você faça com amor, mas tenha o seu tempo de reclusão, de estar você com você mesmo, não fazer as coisas por obrigação, fazer por prazer, por carinho, por gostar do que faz, porque se você não gostar do que faz, tenha certeza que você vai se cobrar lá na frente, o seu organismo vai responder a tudo que você está minando ele, né? Se você não está satisfeito com o trabalho, se você está workaholic, vai acontecer uma explosão no seu organismo. A raiva que você passa, a falta de compreensão, a falta de reconhecimento, tudo isso vai minar o seu campo energético inteiro. E aí você vai ter as repercussões daquilo que você está vivenciando no dia a dia. Não tem como. Você soma, uma hora a conta vai dar muito, muito grande. E aí a gente tem que parar ou para por bem ou para por mal, né? Seria melhor que as pessoas parassem por bem. Perceba a síndrome de burnout antes que ela termine com você, né? Kátia, para eu encerrar as minhas indagações, embora eu goste demais de conversar contigo, eu sei que todo mundo tem seus horários e suas necessidades. Até que ponto o conhecimento de si mesmo é fundamental para tudo isso? Ou é o mais fundamental de tudo, a gente se conhecer, a gente simplesmente se conhecer mesmo, ir profundamente ao nosso interior, conhecer a si mesmo, isso pode ajudar? Muito, né, Marcelo? Porque a partir do momento que você se conhece, o autoconhecimento, você tem certeza daquilo que você está fazendo, você tem segurança naquilo que você está fazendo. Pode o mundo vir para você e falar, Kátia, você está fazendo a coisa errada. Se eu sentir aqui dentro que o que eu estou fazendo é certo, eu vou seguir adiante. Eu não vou estar espelhando o que o outro quer em mim, eu tenho a certeza. Eu acho que é mais ou menos o estado de Buda, né? Que ele senta debaixo daquela árvore e ele reconhece todas as coisas, ele se reconhece. Perfeito, e lá se foi a Kátia novamente, mas sim. Parece uma porta giratória, né? Ela vai, mas ela volta. Eu não sei como a gente está de tempo, Márcia, mas eu já encerrei por aqui hoje, tá? Sim, a gente já vai terminar já também. Só esperar a Kátia voltar para a gente terminar. Na verdade, gente, conhecimento, o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo é fundamental para tudo nesta vida, nas próximas, enfim. Conhecer a si mesmo é fundamental, ir a fundo naquilo que é você. Não importa que você encontre enormes pedras nesse caminho, você precisa, é fundamental conhecer a si mesmo para saber tudo, desde as potencialidades. Aí ela voltou, tá vendo? Falei que ela vai, mas ela volta. Vou passar eu tenho que ser rapidinho. Foi ótimo. Eu dou uma ralada e volto correndo. Mas é isso, gente. Eu acho que é a tarefa nossa de auxiliar as pessoas, é nesse sentido, da gente melhorar quem nós somos também. Quando você ajuda o outro, você também se reconhece no outro. Às vezes eu estou respondendo um e-mail, eu estou respondendo alguma pergunta que me fizeram via Messenger, ou
pelo caminho que vier, às vezes a resposta que eu estou dando para a pessoa é para mim mesma. Então, eu me reconheço naquela resposta. Isso é muito interessante. Que você estava falando, Marcelo, o autoconhecimento é tudo para a gente. Quando a pessoa não tem esse autoconhecimento, ela se enxerga através de projeções do que os outros pensam dela. E aí você não tem o que é real de você mesmo, né? Quando você tem esse autoconhecimento, você tem a segurança daquilo que você está fazendo. Então, é nesse sentido, eu acho que as pessoas têm que aprender e aprender sobre a espiritualidade. Quando eu falo de você estar nesse estágio de workaholic, você começa a ter um processo obsessivo muito grande em cima de você, porque você está o tempo todo irritado, você está o tempo todo em competição, no trabalho, e isso é uma das características, né? Você está sempre em competição. Você vê um futebol, é competição. Você vê um relacionamento, às vezes é uma competição entre o casal. E não é, a vida não é isso, não é a competição. A gente tem que estar lado a lado, a gente tem que... Eu nunca, no meu trabalho, eu omiti coisas por medo de que alguém me substituísse. Eu sempre ensinei aquilo que eu fazia. Quando eu vim para São Paulo, eu peguei uma pessoa que estava trabalhando junto comigo, eu falei, vem cá, senta aqui do meu lado que eu vou passar o meu cargo para você. E a pessoa sentou e eu ensinei com muito amor e carinho, eu não omiti nada, porque eu acho que a gente tem que fazer o melhor. Se você é bom naquilo que você faz, não existe a competição. Você faz e você se basta, você não precisa competir. Então, esse cuidado que as pessoas têm que ter, eu sei que o mercado de trabalho é competitivo, é um querendo a cabeça do outro para subir, para Nós temos um melhorar. sistema, né, Kátia? Nós temos um sistema todo Todo torto, todo errado. todo torto. Sim. Todo torto. E a manutenção desse sistema, por ele mesmo, isso é uma coisa absurda. E nós entramos nesse círculo vicioso. E aí, enfim, as síndromes se multiplicam. E as coisas estão acontecendo numa velocidade que talvez para nós agora começa a se tornar quase que insuportável. E aí as consequências são muito maiores nesse caso. Mas eu quero te agradecer demais. Eu vou passar a palavra para a Márcia, viu? Eu acho que a gente tá num viés de aprender pela dor e não pelo amor. Então isso é uma coisa que me chateia muito, porque muita coisa a gente tem aprendido pela dor e isso está sendo muito difícil em termos de aceitação, porque a gente não enxerga o todo. Eu acho que essa é a 15ª vez que eu repito que o mundo, eu estava em cima de um prédio e o mundo gritando o tempo todo e ninguém ouve ninguém. Então, essa coisa do ninguém ouvir ninguém é drástico, porque se você não consegue se ouvir, que dirá os outros você vai ouvir. Então, é tudo uma confusão tão grande que o mundo vive que as pessoas não se deram conta. Então, alguns anos atrás, eu assisti um documentário de um senhor já na época, né? Isso tem uns 3, 4, 5 anos atrás, que ele tinha umas empresas nos Estados Unidos e fora dali, provavelmente ele era um alemão, e que ele se disfarçou e foi nas redes de restaurante dele. Ele queria conhecer quem eram os funcionários que trabalhavam para ele. E ele trabalhou com o cozinheiro, ele trabalhou com o garçom, com o segurança, ele trabalhou com todo mundo. E depois de 15 dias que ele ficou durante um tempo com essas pessoas, ele resolveu ir, né, dele mesmo, vestido de terno, como presidente da empresa que ele era, e falou com cada um. E o que ele fez para mim foi impressionante. Ele olhou para o cozinheiro e falou assim: cara, eu tenho o maior orgulho de você trabalhar comigo. Porque você sabe quem sou eu? O rapaz olha para a cara dele e fala: não sei. Então, eu sou o presidente dessa empresa. Ah, você tá brincando? Você era aquele cara que estava de barba, com cabelo comprido?
trabalhando comigo. E ele disse assim: eu sei do seu esforço por trabalhar aqui. Eu sei que você não trabalha só aqui e que você tem um segundo emprego. E a partir de hoje eu vou te dar $20.000 para você largar o outro emprego, para você ficar só aqui. E esse dinheiro você vai investir em poder passear com a sua família, porque o meu funcionário precisa ser bem tratado, mas você precisa se tratar. Então, aquela coisa que ele teve a ideia de mostrar para os funcionários que eles eram importantes na empresa, não importasse o cargo que eles tivessem. Ele deu para alguns ele deu uma lição de vida, né? Ele falou, olha assim, ó, para uma moça novinha que largou até os estudos, ele disse, olha, querida, eu gosto muito de ser uma pessoa muito competente, eu vou te dar 10 mil para você voltar a terminar o ensino médio. Porque eu não posso manter uma funcionária sem ter... porque, na verdade, você não vai passar a ser só garçonete o tempo todo aqui. Provavelmente eu queira te colocar em outro lugar daqui para frente. Porque eu vim conhecer você e eu sei o seu desempenho. Então, olha que coisa. Como é que um ser humano que tem muito dinheiro foi capaz de lembrar que ele tinha funcionário e que ele podia fazer muito mais do que dar um emprego para aquele funcionário, que era reconhecer de fato quem era cada um que estava trabalhando para ele naquele restaurante. Cada um tinha uma dificuldade diferente na sua vida. E aquilo foi tão gratificante, mas tão bom e tão maravilhoso para aquelas pessoas, que um segurança que estava com a mãe e a avó doente em casa, ele saiu de lá chorando porque ele só tinha notícia ruim na vida dele, que depois de 10 anos, ele teve uma notícia que ele não esperava. Então, eu acho que está na hora da gente começar a se doar mais, no sentido de poder ajudar as pessoas. Não aprender as coisas pela dor, mas aprender as coisas pelo amor. Então, eu acho que essa coisa da gente querer ser mais que os outros não compete mais a nós. A gente está perdendo mais tempo. Então, o que a gente puder fazer pelo amor, é melhor a gente fazer pelo amor e deixar a dor de lado. Provavelmente ela ainda vai vir, mas você vai estar pronto para ela, com certeza. Quando você passa a se doar mais, você passa a ter muito mais amor por você e pelas outras pessoas. Eu acho que é isso que a gente vem fazendo nesse trabalho. A gente não é perfeito, com certeza, nem eu, nem o Marcelo, nem a Kátia, nem ninguém, mas a gente procura, então, aprender aquilo que dá para a gente fazer, né? Que a gente, aquilo que a gente fala é verdade. Quando a gente vem e fala, é porque a gente vive, não é porque a gente fala só da boca para fora, né? Porque senão não compensa a gente falar aqui como se fosse palavras ao vento. Então, a gente tem que viver tudo aquilo que a gente fala. Então, é importante a gente se doar o nosso tempo para algo que vai fazer a outra pessoa feliz, que, na verdade, não é a outra pessoa que vai ficar feliz, é você que vai ficar mais feliz de ver aquela pessoa, de ter dado um estalinho na cabeça dela e falar assim, eu consigo fazer, eu posso fazer. Usar empatia. Exato. Empatia, isso mesmo. E quando a gente tem uma pessoa que tem o carisma, que tem a aura que a Kátia tem, e ela se propõe a vir aqui, as portas estão sempre abertas, viu, Kátia? Apesar de muitos tombos, né, Marcelo? Atrapalha. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Isso tem data e hora para terminar. À medida em que nós vamos evoluindo, eu acho que a evolução tecnológica vai nos tirar desses apertos que a gente tem passado. Isso é em todos os níveis. Gratidão a você, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui. A Márcia me cutucou do post que eu fiz. Eu falei, vamos embora, vamos fazer o hangout. Eu estou em São Paulo agora, né? Essa semana eu vim para cá, então aqui eu tenho conexão. Em Caraguá, não muito. A conexão lá é bem mais lenta. Então, mesmo aqui, caindo muito, a gente faz um esforço, mas está dentro do processo todo. Eu que agradeço, Márcia, Marcelo, pelo convite de estar aqui, a todo mundo que está ouvindo o que nós estamos aqui falando e trocando de ideia, que possa ajudar outras pessoas a identificar as pessoas que têm essa síndrome de burnout e tentar auxiliar da melhor maneira possível
para que ela não entre na depressão, para que ela não se machuque fisicamente com aquilo que ela está vivenciando. Espero que esse Hangout ajude outras pessoas a reconhecerem. Olhe para os familiares, olhe para as pessoas que estão perto de vocês e se identificar, peça ajuda, vá conversar com a pessoa. Às vezes ela não consegue dar esse grito de socorro, mas quem estiver do lado, olhando, pode identificar e se colocar no lugar. Não olhar como uma pessoa egoísta, nada disso, mas olhar como uma pessoa que precisa de ajuda e que ela está gritando, ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para os filhos e ela precisa dar uma pausa para recuperar esses valores que ela perdeu. Esses jovens, pessoas mais maduras também estão vivendo essa vida louca para pagar contas, para ter coisas e esquecer de ser uma pessoa que ama a vida, que ama a família, que ama o que tem, né? Porque as pessoas estão conquistando tantas coisas e não tendo tempo nem para desfrutar das coisas que ela conquista. Então, espero que dê uma pausa para poder realmente não só conquistar, mas usufruir daquilo que conquistou. Que ela tenha esse tempo ainda de usufruir aquilo que ela está conquistando. E se não conquistou, não perca tempo perdendo a família, perdendo a saúde, perdendo as coisas que são prioridade. Travamos de novo. Ai, ai, ai. Vamos esperar a Kátia voltar mais um pouquinho, para ela pelo menos dar o tchau, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que prestar atenção, assim, ó, existe um ditado que nem lembro, mas que ele diz que o homem perde a vida inteira para ganhar dinheiro e gasta o dinheiro tentando consertar a saúde. Toda vez que eu ouço isso... Ele não vive. Toda vez que eu ouço isso de ti, eu lembro de uma coisa que tu disseste, que era daquele livro Os Pés Nus sobre a Terra Sagrada. Um rio, depois que o último rio secar, depois que a última fruta... Sim. Depois que o último rio secar e a última folha cair... Né? Aí já era, já não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. E o dinheiro não se come. Não, dinheiro não se come mesmo. A pressão sobre as pessoas ela é imensa, só que assim, eu acho que todo mundo tem seu lugar no mundo. Tô de volta. Volta. Voltando. Volta, bem para falar tchau pro pessoal aí, agora sim, deu certinho agora. Eu acho que agora não cai mais. Não, agora não. Pelo celular agora, vamos ver se dá certo. Deu certo já, deu certo. É isso aí, então, gente. Ó, fica meu alerta. Eu acho que vale a pena a gente refletir de verdade sobre tudo isso, que esse mundo louco que a gente está vivendo e voltar para dentro de nós mais do que o externo. Queria te agradecer por esse carinho tão grande que a gente tem sempre quando a gente se encontra, né? E de sempre estar. Eu sempre estou cutucando a Kátia de Jairo lá. Oi, você tá aí? Tá bem? Tá tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo certo? Aí eu fico enchendo o saco dela lá. Mas faz parte, né? Quando a gente gosta das pessoas, a gente vai lá e cutuca elas mesmo. Verdade. Quero te agradecer o pessoal que está nos ouvindo pela rádio remixesotera.com e também para você que está nos ouvindo por aqui no Hangout da Rádio Remix, né? Um grande beijo para a Sônia Regina. Sônia Regina está lá te assistindo, né? Grande beijo para vocês que estão aí. A gente volta amanhã a partir das 8 horas da noite. Valeu pela companhia, a gente se encontra por aqui. Gratidão, gente.